Palavra de Deus, entrando na sua casa. Programa Marco Feliciano. Agora, na tela da sua TV. A paz, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano e esse é o meu programa. E no programa de hoje, que está imperdível, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os que o amam. Não há dúvida nenhuma, 100% apoio total, e conclamo a todos os líderes evangélicos, a todos os líderes religiosos. Nós estamos aqui cuidando de princípios, cuidando de um interesse comum que deve ser respeitado. O programa Marco Feliciano só está começando, não saia daí. Venha adorar a Deus em uma das igrejas do pastor Marco Feliciano, em Orlândia, São Paulo. Na igreja sede, Rua 4, número 227, Jardim Boa Vista. Em Gravataí, Rio Grande do Sul, Rua Dorival Cândido Luz de Oliveira, 3792. Em Ribeirão Preto, São Paulo, Rua Coronel Luiz da Cunha, 470, Vila Tibério. Eu sou o pastor Marco Feliciano, estou confirmando a minha presença dia 26 de maio, aí nessa linda cidade, para a inauguração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. E o meu pastor aí, esse moço bonito aqui, é o pastor Bruno. Estaremos juntos, eu, o pastor Bruno, toda a comitiva da nossa igreja, cantores estarão presentes e eu espero você. 26 de maio, Penápolis vai ser sacudida pelo poder de Deus. Venha e traga a sua família. Um abraço. Catedral do Avivamento, a igreja que entende você. Direção, pastor Marco Feliciano. Central de Informações, 0 Operadora 11 4062 0138. O pastor Silas Malafaia promove no próximo dia 5 de junho uma manifestação pacífica em Brasília pela liberdade de expressão, pela liberdade de culto, pela liberdade de opinião e, acima de tudo, pela família brasileira. Pastor Silas tem aqui a minha moção de aplauso, meu agradecimento por tudo que tem feito aí por mim. Lembrando, essa manifestação não é em prol do pastor Marco Feliciano. Essa manifestação é em prol da família brasileira. Por isso, todas as pessoas que amam a família como ela é, a família estabelecida por Deus nessa terra, estão convidados para estar ali, independente da sua religião, independente do seu credo. Todas as pessoas que têm o mesmo pensamento que nós, que nesse momento percebem que há pessoas nesse nosso país tentando cercear o nosso direito de falar, o nosso direito de opinar, e pessoas que querem destruir a família como ela é. E você que apoia o nosso pensamento, que é o pensamento de sustentação da família, de liberdade de expressão, é nosso convidado. Faço aqui coro ao pastor Silas, peço até licença para ele, então vou dizer que é nosso convidado para estar em Brasília no próximo dia 5 de junho, às 3 horas da tarde, na frente do Congresso Nacional. Então, manifestação pacífica, 5 de junho, promovida pelo pastor Silas Malafaia. Presença confirmada de diversos cantores evangélicos, muitas autoridades estarão presentes ali, muitos líderes evangélicos estarão presentes. Então, espero você lá, dia 5 de junho, 15 horas da tarde. Parabéns, pastor Silas Malafaia, por isso o senhor é o grande líder que é. Diga, esta noite, o homem de Deus veio nos dizer que haverá uma restituição de poder e autoridade para governar o território que me foi confiado. Diga, hoje, o inimigo tem menos tempo e hoje, a igreja tem mais tempo. Que já está aqui hoje à noite, Marcos Feliciano.
Aleluia. Se não der o comando, eu sei que vocês não param. Obrigado, Marcos, por ter dito sim, por estar aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai falar. Para você entender o que é o exercício do poder e da autoridade. Não vai ser fácil, mas é possível. Nós vamos ganhar essa guerra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar para o apóstolo Renê, né? Glória a Deus. Eu quero, antes que você se sente, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao apóstolo Renê pela bondade e pelo carinho com o qual vocês me receberam aqui. Eu tenho vivido dias de muita luta. Nesses dias eu ando muito sensível, choro fácil, e eu vou pedir para Deus me dar força para me segurar aqui. Mas ao entrar aqui dentro e ver toda essa multidão, eu entendi que não dá para recuar. Não dá para recuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sou muito bom com o microfone para falar de mim, então eu vou tentar expressar tudo através da palavra. Os que trouxeram uma Bíblia, abram comigo no Evangelho de João. O capítulo é o de número 4 e o versículo é o de número 14. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Peter Wagner. Leio os seus livros desde que era criança, e hoje vê-lo aqui presente é um sonho realizado. Deus abençoe o senhor. E ele já orou por mim hoje. João capítulo 4, verso 14, está escrito assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Quem crê nesse texto, dê um glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos e vimos nessa noite, e eu te agradeço por essa oportunidade, e te peço inspiração para poder contar para o seu povo aquilo que está dentro do seu coração. Cerque este lugar com a sua glória, Senhor, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre Porto Seguro e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco agora e sempre. A igreja diz:
Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Eu prego o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei um microfone como esse, pela primeira vez. Hoje eu estou com 40 anos, cara de 50, corpinho de 60. E você ri porque não é você que está aqui, né? Mas eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto sequer que Jesus tenha faltado à reunião. Eu vou falar de novo porque alguns não entenderam. Eu não me lembro de nenhum culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado. Ele é sempre o primeiro que chega e o último que sai. E só para te lembrar, a presença dele está aqui entre nós esta noite. Vou pedir para que o pastor Roberto Marinho, não é o da Globo não, esse moço aqui, né? Eu dizia hoje ao apóstolo René que o Roberto morava nos Estados Unidos e trabalhava com o pastor Benny Hinn. Aí ele veio para o Brasil, desceu um degrau e veio trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Mas o apóstolo falou que é Benny. Como é que o senhor falou? Tem o rim, fígado. Lá é o Benny Rim, aqui é o Benny Fígado, né? Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música. Abrir a Bíblia no Evangelho de João é uma viagem. É uma viagem sem precedentes, para um lugar que quem chega nele não volta nunca mais. O Evangelho de João nos dá essa graça de irmos ao encontro da revelação divina. A história que eu passo a narrar aqui é uma história verdadeira, não é lúdica e nem história de carochinha. Há muitos e muitos anos atrás, naquela terra árida da Palestina, entre a Judéia e a Galileia, Jesus, amparado pela sua trupe e os seus 12 discípulos, está vindo de uma empreitada de evangelismo, onde o seu poder impactava as cidades. Eu imagino que ser um dos 12 devia ser algo fantástico. Pode imaginar acordar ao lado de Pedro, Tiago, João, André, e todo mundo com um sorriso Colgate nos lábios e dizendo: ontem foi extraordinário. O cego viu, e o outro gritando: não, melhor que isso foi o surdo ouvir. E o outro dizendo: não, você perdeu o paralítico andando. E o outro dizendo: enquanto você foi fazer compra, o morto ressuscitou. E de repente entre eles alguém mais crente, mais puritano, dizendo: não, melhor que tudo isso foi ver ele olhar para o pecador e dizer: vai e não peques mais, os seus pecados estão perdoados. Andar ao lado dele era uma aventura diária, mas nesse dia a aventura que estava preparada mudaria o coração deles para sempre. Naquela estrada da Palestina havia uma bifurcação que dava ao transeunte a oportunidade de dar uma volta quase que 1h30 por trás de uma cidade chamada Sicar, que ficava em Samaria. E todo judeu ajuizado dava esta volta gigante só para não pisar em terras, entre aspas, malditas. E os discípulos que estão caminhando ao lado de Jesus nem se apercebem que, como eles sendo judeus estão indo pelo caminho mais longo, ao olharem de soslaio para o canto esquerdo, veem que Jesus não entra por aquele caminho, ele entra pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto era obrigado a passar dentro da terra de Samaria e de Sicar. Imagino que a mente dos discípulos deve ter dado um nó, porque Jesus era judeu, e nenhum judeu, em sã juízo, pisaria naquela terra. Mas como quem pode manda e quem tem juízo obedece, os discípulos seguiram Jesus. Eles andavam mais lentos. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque a cada 6 passos que eles davam, um encostava no outro, levantavam o pé e batiam no pé para tirar a poeira da terra maldita. E eu imagino Jesus só observando e por dentro sorrindo, dizendo a si mesmo: eles não sabem o que esperam eles ali na frente. Mesmo contrariados, eles seguem o mestre, até que de repente abre diante de uma clareira um lugar que era um ponto turístico daquela terra, chamada Herdade de Jacó, ou Poço de Jacó. Quando os discípulos se veem naquele lugar, eu posso imaginar o que acontece entre os 12. Olhos esbugalhados, espantados, coração acelerado, pernas bambeando.
Porque como bons judeus, eles conheciam a história daquele lugar. Sabiam que ali havia sido um ponto de encontro entre Deus e o patriarca Jacó. Sabiam que Deus havia dado a Jacó um milagre no meio do deserto, fazer brotar água de um poço. E ali Jacó saciou a sede de toda a sua família, os empregados e os animais. Os discípulos cresceram ouvindo essas histórias. Eles conheciam a história, entre aspas, quase que uma lenda, porque os olhos nunca tinham visto. Porque eles eram impedidos de ir àquele lugar por causa da sua religião. Mas andando com Jesus, o grande quebrador de paradigmas, aquele que tinha condições de quebrar todas as etiquetas, aquele que conseguia quebrar todos os obstáculos, eles tiveram a oportunidade de ver aquilo que os olhos nunca tinham visto. E como viram aquilo que nunca tinham visto, sentiram aquilo que nunca tinham sentido. Eu abro aqui entre parênteses para dizer que todos nós que estamos aqui só não somos aceitos pelo mundo porque somos loucos. E quanto mais louco, melhor. Um dia desse, estudando um pouquinho sobre descompostura mental, eu descobri que dentro da psicanálise ou da psiquiatria, a pessoa quando não está no seu sã estado, ela é chamada de esquizofrênico. E o tripé que sustenta a mente humana, ou faz a mente de um homem ser sã, é esse: todo ser humano normal só vê o que todo ser humano normal vê. Esse é o primeiro. O segundo, todo ser humano normal só ouve o que todo ser humano normal ouve. Terceiro, todo ser humano normal só sente aquilo que todo ser humano normal sente. Quando alguém começa a ver o que ninguém vê, o médico atesta: é esquizofrênico, é louco. Quando começa a ouvir o que ninguém ouve, o médico manda botar uma camisa de força e diz: é louco. E quando sente o que ninguém sente, é pior, porque é uma doença psicossomática. O médico diz: já fiz exame, não detecto nada, e a pessoa continua sentindo dor. Aí é louco ao quadrado. E Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, a mais pentecostal de todas, ele diz: Deus espera que todos sejam esquizofrênicos. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para os que o amam. Eu estava em Israel. Um dia nós fizemos uma cruzada lá naquela linda terra. E no dia seguinte, após a cruzada, eu fui ao Muro das Lamentações. E levei comigo um amigo, o Cid Moreira. Alguém lembra do Cid Moreira aqui? Mr. M. O Cid foi comigo. Quando nós chegamos para encontrar uma vaga na frente daquele muro, Deus nos acuda, né? Mas brasileiro dá um jeitinho para tudo. Quando eu consegui, apóstolo, e fiquei na frente daquele muro, eu olhei para todos os buraquinhos possíveis e não tinha um lugar para eu colocar o meu pedido de oração. Falei: Jesus, eu viajei o mundo inteiro, e agora? E eu vou confessar um pecado e eu espero que a igreja me perdoe. Eu olhei para aqueles buraquinhos e procurei o pedido de oração mais velhinho, mais amarelinho que ali está. Eu enfiei o meu dedinho sem ninguém ver e fiz tuque. Pedi perdão e coloquei o meu pedido lá. A igreja me perdoa? E agora que eu fiz isso e fui orar, eu sou assembleiano, né? Já vi um assembleiano orar? Parece que ele engoliu um dicionário, né? Levanta as mãos e começa: soberano, eterno, grandioso, imarcessível, Rei dos reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando eu já estava atravessando o átrio, entrando no lugar santo, quando eu estava entrando em contato imediato, eu estava com as duas mãos levantadas, a minha mão esquerda foi atingida. Não foi por poder, não. Que ela informigou na hora. Eu perdi o contato, puxei a mão e olhei. Tinha um judeu aqui, e ele orava assim. E ele deu um soco na minha mão. Você está rindo porque não foi você, Bocó. Cheguei para cá e tentei entrar em contato de novo. Aí essa mão foi atingida de forma mais leve, mas tirou a minha atenção. E eu olhei, o judeu que estava de cá estava orando assim. Eu me amuei, fiquei quietinho, falei: Jesus, e agora? Quando eu comecei a orar, aí eu perdi a comunhão. Me empurraram atrás, que eu bati a cabeça no muro.
Quando eu olhei para cá, o que estava atrás de mim orava assim. Eu olhei e falei, que isso, que povo doido. Ó, eu, pentecostal, falando. Chamei o meu intérprete, eu disse, o que esse povo está fazendo? Ele puxou minha orelha e disse, povo não, meus irmãos. Eu disse, desculpe. Eu falei, o que eles estão fazendo? Ele disse, meus irmãos estão orando. E eu disse, precisa tudo isso? Ele olhou para mim e disse, você está pagando a minha diária, então eu não posso falar. Eu falei, não, pode falar que eu garanto. Ele disse, vocês cristãos pensam que sabem orar. Aí eu fiquei com raiva. Eu disse, mas é claro que nós sabemos orar. Ele disse, com todo respeito, quando vocês aprenderam a orar 2.000 anos atrás, já fazia 4.000 anos que a gente orava. Contra fatos não há argumento. Eu calei e disse, então me explica. Ele disse, vocês cristãos oram com a boca, falam palavras bonitas e uma retórica impecável, mas nós sabemos que oração é muito mais que palavras. Ele disse, está vendo aquele meu irmão orando assim? Ele está dizendo, Senhor, eu oro, mas o meu braço ora junto, porque as minhas células precisam de ti também. Aquele que ora assim, ele está dizendo, eu oro, mas o meu corpo todo está orando. Estamos em contato contigo. Cada célula do meu corpo necessita da sua presença. Meu corpo se arrepiou por inteiro e eu comecei a entender algumas coisas que eu nunca havia entendido. Quando eu saí dali, depois da oração, estava eu e o Cid Moreira, já uns 100 metros longe dali. Aí a minha ficha caiu. Quando a ficha caiu, eu dei um grito que eu quase matei o Cid do coração. Ele olhou para mim e disse, que isso, pastor? Falei, Cid, eu entendi agora. Ele disse, o quê? Eu entendi porque que quando eu me converti lá no meio do mato, na Vila Tatu, num salãozinho 3x4, tinha hora que a mensagem ou o louvor era tão forte, quando eu dava por mim, eu já estava em pé, com as duas mãos para cima. E quando eu olhava, eu ficava com vergonha e sentava de novo. Eu entendi porque às vezes eu estava lá atrás, e de repente a atmosfera de glória era tão grande, quando eu dava por mim, eu já estava na frente. Ele disse, explique. Eu disse, explico. Eu descobri que existe algo dentro de mim que me faz adorar a Deus de maneira extravagante. Não, você não entendeu, vou explicar. Eu não grito porque quero, eu não pulo porque quero, não é sensacionalismo. Eu grito e pulo porque preciso. O meu corpo precisa dele, a graça precisa dele. A Machia pula na bacana, na derrete, na bacana. Estamos vivendo dias em que a sede que o meu Deus tem de adoração tem sido arrancada da terra. Eu nunca imaginei que viveria dias como eu estou vivendo agora. Dias em que eu fico amedrontado em pregar. A arma mais linda que o Senhor me deu, a arma da pregação. Alguém aqui já assistiu um DVD meu? Aqueles DVDs que te encantaram, que te fizeram chorar, que te fizeram orar pela minha vida. Estou sendo perseguido por cada uma das mensagens que eu preguei. Estou sofrendo, sem precedente na história brasileira, um processo por expor a minha opinião e a minha ideia acerca da sexualidade humana. O PL 122 não foi aprovado ainda, mas o Procurador-Geral da República aceitou contra mim esse processo e já encaminhou ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar e abrir um inquérito contra mim, eu serei o primeiro brasileiro da história a ser processado por um alto júri por expor as minhas ideias e as minhas convicções. E todas as vezes que eu chego em Brasília, dos deputados aos líderes, ou todas as pessoas, a palavra que dizem a mim é essa: fecha a sua boca, porque tudo que você fala reverbera. A coisa mais linda que eu sei fazer na vida é pregar, e eu não tenho podido pregar nesses dias. Eu não vivo daquilo que recebo como deputado. Eu tenho um ministério, 15 igrejas plantadas em 4 anos, igrejas missionárias, 27 famílias no campo missionário fora do Brasil.
programa de televisão em 6 emissoras. Então eu vivo daquilo que o Senhor me dá durante as pregações. Eu prego em 22 cultos por mês. Fazem 60 dias, apóstolo, que eu não tenho pregado, porque as igrejas desmarcaram todas as agendas, com medo do ativismo que tem vindo contra mim. E vocês devem ter acompanhado pela internet. Todo lugar que eu vou, eles chegam com um grupo, eles não respeitam, tiram a roupa, falam palavrões, batem zabumba, assustam as crianças da igreja, os velhos. E em função disso, as igrejas que eu tinha a agenda toda marcada ligaram e disseram: nos perdoe, mas nós não queremos que a igreja vá para frente da imprensa. Isso aqui, o apóstolo Santa Fé de Camaçari, ele assistiu em loco isso em Salvador. É horrível. Mas em 60 dias que eu não posso ministrar a palavra. Quando o apóstolo René me chamou para estar aqui, eu chorei, porque eu pensei que eu nunca mais ia poder pregar o evangelho. Porque hoje é o aniversário da minha filha mais velha, Karen. Karen faz 18 anos hoje. 3 anos atrás, eu negociei com ela. Eu disse: filha, papai não vai te dar festa de 15 anos, porque eu não tinha condições há 3 anos atrás, passando por outra luta. E disse: mas quando você fizer 18 anos, eu vou te dar um presente, vou te dar um carro. E ela esperou 3 anos. E hoje, quando eu liguei para ela, eu falei: filha, perdoa o papai, vai esperar mais um aninho, porque todo o dinheiro que eu tinha guardado para te dar o carro, eu tive que pagar os programas de TV e mandar ajuda para os missionários, porque o papai não tem condição de mais nada. E ela falou comigo hoje, falou: papai, eu te amo pelo que o senhor é. Eu tenho orgulho de ser filha de quem eu sou. Satanás sabe do poder que há na voz de um profeta, de um pregador, de um apóstolo. E hoje, quando eu entrei aqui dentro, Jesus falou para mim: nunca se cale. Se não deixarem você ir para o púlpito, arruma uma caixa de som. O Senhor falou comigo hoje: vai para o meio da rua, vai para cima de um banco numa praça pública. Eu estou político, mas eu sou pastor, e não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Minha esposa adoeceu tem 2 semanas. Uma doença repentina, súbita, que a ciência diz que é um problema de estresse. Ela quase morreu semana passada sem oxigênio. Minhas 2 filhas pequenas estão sendo tratadas por psicólogos, que elas estavam comigo na frente de uma igreja quando 80 ativistas subiram em cima do carro, chutaram, cuspiram, falaram palavrões, gestos obscenos e tiraram a roupa na frente das minhas filhas. E elas chorando, quase debaixo do banco, dizendo: papai, vão matar a gente. Eu disse: não, filha, maior é o Senhor. Mas ver os seus filhos acordarem no meio da noite, gritando, e você ter que ir correndo quando está em casa, porque eu nem sempre estou. Minha esposa ligar: Marco, ora, porque as crianças estão atormentadas. É o preço que eu tenho que pagar. Cheguei aqui agora há pouco, o irmão disse: você fez algum regime? Ah, se fosse. 6,5 quilos em 60 dias, porque não durmo e não como direito. Houve dias, apóstolo René, que eu pensei em me abandonar, porque eu me vi sozinho. Não, pastor, mas a igreja toda tem orado por você. Eu agradeço as orações. Todavia, alguns têm feito da oração a sua caverna de covardia, porque os ativistas vão em 2, 3 para a rua e não se envergonham daquilo que eles têm. Mas poucos dos nossos têm coragem de partir para a rua, uma manifestação pacífica, e mostrar que nós somos um povo
gigante, ungido. Eu sinto que Deus está atuando de uma forma miraculosa. Hoje o apóstolo René mexeu com o meu coração quando ele disse: Deus está brincando. Eu queria entender as brincadeiras dele, porque tem hora que ele me deixa apavorado, né? Aí eu me lembrei de uma frase que eu ouvi quando criança: que primeiro Deus complica, depois ele descomplica, e aí ele explica por que ele tinha complicado. Moisés está tirando o povo do Egito. O caminho é outro, mas Deus diz: segue a nuvem. Senhor, mas a nuvem está indo para um caminho sem saída. Segue a nuvem. Chega na frente do mar. Eu não disse para o Senhor que não tinha saída. Fere as águas, o mar se abre. Primeiro Deus complica, leva ele para um caminho sem saída. Aí Deus mostra que o poder estava na mão dele. Aí Deus descomplica, o mar se abre. Quando ele chega do outro lado, Deus diz: para, não corre, olha para trás. Estou olhando, o que o Senhor quer que eu veja? Veja o seu inimigo pela última vez. Pela última vez. Primeiro Deus complica, depois ele descomplica. Aí ele explica porque ele complicou. Se a sua vida está complicada igual a minha, não desespera, só dá glória a Deus. Mais cedo ou mais tarde ele vai descomplicar, e aí ele vai explicar porque ele havia complicado. E eu quero profetizar em nome de Jesus que ninguém vai calar os nossos lábios. Quero profetizar em nome de Jesus que nós vamos continuar matando a sede dele. Vamos continuar mandando gritos de glória a Deus para cima. Que abalem os montes, que Satanás fique desesperado, mas não colocarão uma mordaça nos nossos lábios. E se tem algum pentecostal daqueles aqui, fica de pé e dá um grito de glória a Deus. Pegue na mão de quem está do seu lado. Alguém aqui nasceu para adorar a Deus? Eu quero ver você adorar a Deus conosco aqui. Vamos lá, Roberto. Gostaria de ver você fechar os olhos agora e adorar a Jesus. Pedir ao sonoplasta para dar um pouquinho mais de retorno aqui no palco do teclado do Roberto, para eu conseguir acompanhar ele. E só quem crê em Deus dê um glória a Jesus, hein? Deus de Israel, eu sei, eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Só quem crê nisso dê um grito de glória. Nada pode intercalar no louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados para o céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Quem prefere ser fiel aqui? Para encerrar, nesses dias de luta, eu descobri, apóstolo René, que o meu maior inimigo mora dentro de mim. É o medo. Medo de sonhar, medo de ousar, medo de dar um passo, medo do que as pessoas vão falar. E eu tenho aprendido nesses dias que para vencer o medo, precisamos copiar heróis. E tem um herói da Bíblia que eu aprendi a copiar ele nesses dias, que é o rei Davi. Toda vez que Davi tinha medo, ele cantava o Salmo 91. Alguém conhece o Salmo 91 aqui? Vamos cantar, dar melodia a ele, mas por favor, não fica parado não, marchando.
habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste deliciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, Peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir A minha adoração exclusivo é do meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser. Mão direita erguida ao céu, e eu encerro aqui. Diga comigo, todos os demônios que querem calar a nossa adoração, nós ordenamos, venham para a palma da nossa mão. Você crê nisso? Feche a sua mão e segure eles. Lucas 10:19, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai abraçar 3 pessoas e vai falar para ele: eu não temo, porque eu tenho a água da vida dentro de mim. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você. 2, o Brasil é do Senhor Jesus. 2,5, rumo ao governo do justo. 2,75, as nações serão avivadas. 3, jogue no chão, pise em cima. não vou dividir. Abrace 3 pessoas. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Eu encerro profetizando. Chegará um dia na nação brasileira em que os crentes, quando forem ao culto no meio de semana, irão com um radinho de pilha ligado, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva. Mas um dia teremos orgulho, porque ouviremos o jornalista falar com a palavra Sua Excelência o Presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil começará o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Senhor. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser quantos creem no avivamento?
justo. Nação do avivamento, celebre o Senhor liberando o grito de vitória. Novamente, Senhor, não vou dividir. Senhor, não vou dividir a minha adoração. A minha adoração exclusivo é do meu coração. Eu vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Senhor, não vou dividir minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser. Nada pode calar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que importa é te obedecer. Não vou dividir a minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Até diante da morte. Prefiro ser Senhor, não vou dividir. Quero ver a voz da noiva. Exclusivo é do coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu, Abro mão até diante da morte. até diante da morte. Prefiro ser Senhor. Não vou dividir minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Sim, Senhor. Levante as duas mãos e vamos começar a profetizar um novo tempo. Tem céus abertos aqui. O Senhor está bebendo da água que nós estamos oferecendo para Ele. Ele está pedindo uma água nova. Ele está pedindo uma água pela qual nós podemos dar para Ele a água da sinceridade, a água do louvor, a água da lealdade, a água da ética, a água moral, a água que alimenta o trono, a água da adoração. Senhor, não vou dividir minha coração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Vivo só pra ti. Eu abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. 31º Congresso Gideões Missionários da Última Hora.
esse congresso que todos os anos aqui, né, se realiza na cidade de Camboriú, aqui nosso querido pastor Cezino Bernardino, seu filho, vice-presidente pastor Reuel Bernardino, e estamos aqui, pastor Marco Feliciano, nas dependências deste lindo hotel Estação 101, que fica aqui nas margens da BR-101, aproximadamente no quilômetro 118. Abriram as portas tanto para a hospedagem dos cantores e pregadores, e, enfim, de todos nós, e também nos cedeu esse espaço para poder estarmos dando essa cobertura do evento. E hoje aqui nada mais, nada menos do que ele, aquele que nós chamamos de Daddy, carinhosamente, ou seja, de papai, de pai, aquele que o pastor Marco Feliciano sabe do que eu estou falando aí, porque ele está aí no estúdio ouvindo agora, ele pode chamar de Daddy 2 vezes, porque é o seu pai espiritual, é aquele que o consagrou para pastor, e nós estamos falando aqui nada mais nada menos do que o pastor Ouriel de Jesus. A paz do Senhor, pastor. A paz do Seja Senhor, bem-vindo. a paz do Senhor, é um prazer. Pastor, estamos aqui no Gideões, 31º Congresso. Qual é a história, ou seja, quantos anos tem pastor Ouriel de Jesus e os Gideões Missionários? Aproximadamente há 28, 29 anos. Quase no comecinho. É, quase no começo. Mesmo antes de ir para os Estados Unidos, há 28 anos atrás, nós já éramos companheiros do pastor Cesinos nos seus trabalhos missionários, na sua visão missionária. Como que está sendo, né, o 31º Congresso, como que está sendo, senhor, na sua visão? Muitos pastores e todos estão no mesmo espírito. E o que está acontecendo no dia a dia aqui do Gideões Missionário é algo muito maravilhoso. Nós agradecemos muito a Deus por tudo isso. Fala um pouquinho agora sobre o seu ministério particular. Revival Church Revival for the Nation. Church for the Nations, né? Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o seu ministério. Nós estamos nos Estados Unidos há 28 anos. Antes, nós cooperamos em vários ministérios aqui no Brasil. Na Convenção do Estado do Paraná, das Assembleias de Deus, trabalhei como missionário no Atlântico Sul e depois também na cidade de Ponta Grossa. Depois também trabalhamos em São Paulo, no tempo do pastor Cícero Canuto de Lima. De sorte que foi um trabalho muito abençoado, onde respeitamos muito o trabalho do Belém, que hoje tem como presidente pastor José Huerto, nosso querido pastor e amigo também. Nos Estados Unidos, atualmente, nós estamos com 27 igrejas na Grande Boston. Estamos em 18 países da África e com 5 orfanatos e milhares de almas. Estamos também na Índia, estamos em Portugal, na Espanha e muitas outras nações. Mas nós estamos em outros estados da América, como na Flórida temos também pastor Francisco Pires, com um grande prédio lá, um grande trabalho. E Deus está fazendo uma coisa muito grande naquele lugar. Inclusive, pastor Uriel, nós estivemos lá agora em dezembro, janeiro, passamos dias na sua casa, fomos tão bem recebidos lá e acolhidos, eu, o pastor Marco Feliciano e toda a sua família, estivemos lá esses dias. Pastor Marco Feliciano e eu, nós ministramos nas igrejas, inclusive tem imagens aqui, naquele grande culto lindo que tivemos lá na sua igreja, na igreja sede. Olha imagens aí, o pastor Marco pregando, olha que culto que foi bênção, maravilha. E eu sempre digo pro pastor Marco, todas as vezes quando vamos lá, voltamos diferente, há algo diferente em Boston. A gente sai de lá, parece que sai pisando nas nuvens, sai eletrizado, sai algo assim, a glória de Deus realmente é tremenda e é notória lá, pastor Uriel. E todos que vão lá falam sobre isso. Estamos vivenciando coisas grandíssimas, coisas maravilhosas, que nós realmente nunca imaginávamos passar por isso. Só Deus é que pode fazer coisas tal como essa que estamos participando em Boston. É um mover toda semana, todos os dias, e isso está assim por aproximadamente 12 anos. Coisas extraordinárias. Somos testemunhas disso. Pastor Marco Feliciano, como deputado, agora ele, desde que assumiu aí a presidência da Comissão de Direitos Humanos, como que o senhor tem visto esse momento? Isso eu vejo algo natural. Por que digo natural? Porque a igreja, ela não participou da vida política no país há longos anos. E de um tempo para cá, nós, pela graça de Deus, temos tido deputados, senadores, temos tido prefeitos evangélicos, enfim, em todas as camadas da nossa política brasileira. Em todas as áreas, existem evangélicos hoje se posicionando. É um país sociedade uma sociedade
também religiosa ao mesmo tempo, que passa de 40 milhões, 50 milhões de evangélicos ao todo no Brasil. E ninguém pode negar essa verdade. Também temos a Igreja Católica com seu número expressivo também, que é uma igreja bem religiosa também e cuida de alguns princípios. E essa nação, por si, ela tem uma cultura religiosa. Essa nação, por si, é religiosa. O país é laico, mas a nação é religiosa. E graças a Deus por isso que nós estamos com essa nação dessa forma, por isso nós temos essa vida que o Brasil ainda tem. Amém. Apoio total então ao pastor Marco Feliciano. Não há dúvida nenhuma, 100% apoio total, e conclamo a todos os líderes evangélicos, a todos os líderes religiosos, seja eles de que denominação for, não estamos aqui cuidando de cor denominacional. Nós estamos aqui cuidando de princípios, cuidando de um interesse comum que deve ser respeitado e sem tirar o direito de outros, seja o segmento que for, a etnia que for, ou seja lá o estilo de vida que for, respeitando um ao outro e todos nós como bons religiosos, respeitando a lei do país, a Constituição Nacional, que ela dá garantia para todos os segmentos religiosos e dá garantia também para todas as pessoas no seu estilo de vida, independente de qual for. Umas palavras do coração do Dery, coração do pastor Uriel, para todos os telespectadores que estão assistindo agora. Mas para todos os brasileiros, nós queremos um país melhor, abençoado por Deus ainda mais do que já é, e que todos possamos viver em união, viver felizes, cada um no seu estilo de vida, respeitando o caminho do outro, mas sem deixar de amar um ao outro, para que tenhamos uma vida cada vez melhor, porque Brasil, meus irmãos e amigos, ainda é Brasil. Quero que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Uriel. É isso aí, pastor Marco, tá vendo aí? Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é do meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser. A UAP TV, em parceria com o Ministério Tempo de Avivamento, traz para você a oportunidade de produzir o seu videoclipe com a equipe do programa Tempo de Avivamento. Condições especiais para exibição no programa Tempo de Avivamento. Divulgação no site do pastor Marco Feliciano. Ligue agora para o UAP TV 021 7895 0876.